حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة. Uma nova muçulmana se casou com um muçulmano sem o conhecimento das famílias. A pergunta dela é a seguinte: sou uma chinesa casada com um muçulmano libanês. A razão principal para tal é que eu me tornei muçulmana. Casamos da maneira islâmica, mas esse casamento foi feito sem o conhecimento das nossas famílias, por causa de algumas circunstâncias difíceis. Você acha que isso é haram? Quero dizer, será que isso é contra o sagrado Alcorão? Todos os louvores são para Alá. A evidência do Alcorão e Suna indicam que uma mulher não deve se casar sem um guardião para cuidar de seus interesses, para não ser enganada pelos demônios no meio dos homens. No capítulo 4, versículo 25, Alá diz: então, esposai-as com a permissão de seus amos. Foi narrado por Abu Musa al-Ash'ari que o profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, disse: não há casamento válido sem um guardião. Al-Tirmidhi disse: esta é a opinião correta relativamente a este assunto, baseado no hadith do profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele. Não há casamento sem um guardião. De acordo com os sábios, dentre os companheiros do mensageiro de Alá, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, tais como Ibn al-Hattab, Ibn al-Talib, entre outros. Se um dos parentes do sexo masculino é muçulmano, tal como seu pai, irmão, tio ou primo, ele é o seu guardião com relação ao casamento, e o seu casamento não é válido sem a permissão e o consentimento dele. Ele mesmo deve fazer o contrato de casamento para você ou indicar alguém que o faça por ele. Se todos os seus parentes do sexo masculino não são muçulmanos, entenda que um kafir não pode ser o guardião de um muçulmano. Ibn al-Qudama disse, com relação a um kafir: ele não pode ser o guardião de um muçulmano em qualquer situação, de acordo com o consenso acadêmico. Ibn al-Munzir disse: aquele de quem adquirimos conhecimento estão unanimemente de acordo sobre isso. Imam Ahmed disse: ouvimos que Ali permitiu um casamento feito por um irmão, mas ele rejeitou um casamento feito por um pai que era cristão. E um muçulmano não pode ser o guardião do casamento de um dos seus filhos kafir. Perguntaram a Ibn Taymiyyah sobre um homem que havia se tornado muçulmano. Ele ainda poderia ser guardião para seus filhos que eram o povo do livro? Ele respondeu: ele não pode ser guardião com relação ao casamento ou com relação à herança. Um muçulmano não pode fazer o contrato de casamento de uma mulher descrente, quer ela seja sua filha ou qualquer outra. E um kafir não pode herdar de um muçulmano, ou um muçulmano herdar de um kafir. Esta é a opinião dos 4 imãs e companheiros, dentre as primeiras gerações e as posteriores. Alá quebrou o laço de tutela entre os crentes e os descrentes em seu livro, e decretou que eles não devem ter nada a ver uns com os outros, e que os laços de tutela existem entre os crentes. Mas uma muçulmana deve dizer à sua família a respeito do casamento e procurar a aprovação deles, de maneira que isso abrirá seus corações para o Islã. A pergunta agora é: o que uma muçulmana que não tem um guardião deve fazer? A resposta é: um muçulmano que está em certo estatuto ou posição de autoridade deve fazer o contrato de casamento para ela, como responsável do centro islâmico, o imã de uma mesquita ou um sábio. Se ela não puder achar ninguém assim, então ela deve apontar um muçulmano de bom caráter para fazer o seu contrato de casamento. Al-Islam disse:
No caso de uma mulher que não tem um guardião dentre os seus parentes, se houver na sua localidade um representante do governante ou chefe da vila ou um líder que seja obedecido, então ele pode fazer o contrato de casamento para ela com a sua permissão. Ibnul Qudama disse: se uma mulher não tem um guardião ou um governante, então há um relato narrado a partir de Ahmed que indica que um homem de bom caráter pode fazer o contrato de casamento para ela com a sua permissão. Al-Juwaini disse: se ela não tem um guardião presente e não houver um governante muçulmano, então sabemos que definitivamente fechar a porta do casamento é impossível na Sharia. E quem quer que tenha qualquer dúvida quanto a isso, não tem entendimento necessário da Sharia. Sugerir que a porta do casamento pode ser fechada é tão ruim quanto sugerir que a pessoa pode ser impedida de ganhar o sustento. Então ele afirmou que aqueles que devem fazer o contrato de casamento para as mulheres que não têm um guardião são os sábios. Conclusão: se o contrato de casamento foi feito desta maneira, e o imã de um centro islâmico no seu país ou um muçulmano de bom caráter fez o casamento, então o seu casamento é válido. Mas, se você mesma fez o casamento sem um guardião, então você tem que ir com o seu marido ao centro islâmico mais próximo e repetir o contrato de casamento e deixar que o responsável pelo centro, por exemplo, seja o seu guardião no casamento. Com relação ao seu marido, ele não tem que dizer à família dele, porque não há condição que o marido deva ter um guardião. E Allah sabe melhor.